Começando, né, a nossa aula da terceira semana do PET 2, referente à carga horária, a aula de filosofia do segundo ano. Vamos falar um pouquinho, né, e aprofundar um pouco mais a respeito, né, do tema que já foi tratado lá no PET, né, na aula que fizemos a respeito do PET, que é o mito da caverna, né, ou alegoria da caverna também, também chamado, né, que foi escrito, né, por Platão, o diálogo entre Sócrates e Glauco, né? Então, esse mito da caverna, ele foi tratado por Platão, tá? Antes da gente começar a aula propriamente dita, vou pedir para vocês se inscreverem lá no canal do YouTube, né, no Recorte Histórico, né, e também seguir o @recorte_histórico lá no Instagram. Vamos aí então a nossa aulinha aí sobre o mito da caverna, né, ou a alegoria da caverna, relatado, né, por Platão na sua obra A República. O mito da caverna, né, ou alegoria da caverna, é uma história narrada por Platão em sua obra A República, e trata-se, né, do diálogo travado entre Glauco e Sócrates, né? A gente tem que lembrar que Platão foi discípulo de Sócrates, e em que este conta uma história a Glauco para falar-lhe sobre o conhecimento humano, né? Então a gente tem que observar, né, que a alegoria da caverna foi criada por Sócrates, né, para fazer, né, para falar para Glauco, né, para mostrar a Glauco a importância do conhecimento, né, da busca pelo conhecimento. O que é o mito o mito da caverna diz? Sócrates diz para Glauco imaginar uma espécie de caverna subterrânea em que homens vivessem como prisioneiros desde sempre, né? Então existiam ali homens que desde o início viviam presos ali naquela caverna. Essa caverna possui uma parede em que os prisioneiros foram acorrentados pelos braços, de modo a verem somente o que se passa na parede paralela. Então os prisioneiros vão estar presos de costas, né, para a entrada da caverna, né, e vão só ver, né, na parede o que vai estar passando, né, as sombras, né, as imagens que vão estar passando. Atrás dos prisioneiros existe uma chama acesa por qual as pessoas passam, gesticulam e movimentam objetos, de modo a projetarem suas sombras na parede que os prisioneiros conseguem ver. Também falam e gritam, criando ecos que os prisioneiros podem ouvir. Sombras e ecos são projetados, distorcidas, são projeções, né, distorcidas das imagens e dos sons reais, por viverem toda a sua vida ali, acorrentados. Tudo que os prisioneiros sabem do mundo é o que eles vivenciaram, né? Então vamos imaginar aí, né, a caverna que Sócrates criou, né, para conversar, né, para debater com Glauco, né? Existiam prisioneiros acorrentados, virados de costas, né, para a entrada da caverna. Existia ali uma luz que refletia, né, na outra parede as sombras, né, e também os ecos, né, que ocorriam ali devido à conversa do que ocorria fora da caverna, né? Então existia então, né, esse contexto aí, né, no mito da caverna. Continuando, né? Então Sócrates fala para Glauco imaginar que um dia um prisioneiro foi libertado. Ele saiu da caverna, teve um primeiro contato com a luz solar que ofuscou a sua visão e gerou um grande incômodo. Porém, após acostumar-se com a luz, ele pôde observar toda a natureza e todo o vasto mundo que havia fora da caverna, muito maior do que ele julgava existir quando ele era prisioneiro, né? Porque quando ele era prisioneiro existia ali apenas aquela visão que ele tinha
né, da projeção da luz que vinha de fora da caverna. Então ele começa a perceber que aquilo que eles viam ali na caverna era o mínimo, né, apenas uma projeção. Em um primeiro impulso, o prisioneiro liberto poderia tentar retornar para a caverna e libertar os seus companheiros. Imaginando as possibilidades, ele poderia até ser morto pelos colegas, né, porque julgariam como louco, já que eles passaram toda a sua vida ali naquela caverna. No momento em que chegasse alguém que falasse que aquilo ali não era a realidade, ele poderia, né, ser morto aí por seus colegas. Essa metáfora é utilizada por Platão para explicar a hierarquia dos conhecimentos e como essa hierarquia está relacionada à política da cidade. Então, o Platão utiliza, né, o diálogo de Sócrates com Glauco para poder explicar, né, a hierarquia, né, o verdadeiro conhecimento. Aí temos uma tirinha, né? Não querem aprender a vida? Aqui tem uma de verdade, sou eu. Tá? Então o personagem aí, ele quer mostrar para os outros, né, que seriam lá os prisioneiros, que o que era verdade era ele, né, a vida dele, né, o ser humano, que não era o mesmo que estava sendo projetado na parede. A interpretação, né, do mito da caverna. A alegoria da caverna é uma metáfora, né? Não aconteceu, foi criado aí essa metáfora por Sócrates, né? Ou como o próprio nome diz, né? Uma alegoria, tá? Não é uma verdade, não é que aconteceu, tá? Então foi uma criação, uma alegoria que Sócrates criou e que Platão narrou. O que está escrito no texto não deve ser interpretado literalmente, pois Platão não quis apenas contar uma história sobre homens presos em uma caverna, mas quis passar uma mensagem com isso, né? Então, essa alegoria da caverna não é apenas uma historinha que Sócrates criou, né? Ele criou isso com o intuito, né, de passar uma mensagem, né, de criar uma mensagem. Inúmeros elementos metafóricos aparecem na alegoria. Os principais elementos estão dispostos abaixo, né? Então, o que Sócrates, quais são os elementos que Sócrates utilizou, né, para expor essa mensagem? Os prisioneiros da caverna somos nós, os cidadãos comuns, né? Então, nós vamos nos entender aí como os prisioneiros. A caverna é o nosso corpo, que, segundo Platão, seria fonte de engano e dúvida, pois ele nos ilude na forma como aprendemos as aparências das coisas, nos fazendo acreditar que essas são as próprias coisas, né? Então, nós estamos presos dentro do nosso próprio corpo, né? Da nossa própria visão, tá? Em relação às aparências, em relação ao acreditar nas coisas, né? Nós não conseguimos sair de dentro da nossa concepção, né? Nós criamos uma concepção, muitas das vezes influenciada por agentes externos, né? Vocês viram, né? Vocês já estudaram aí no ano anterior a respeito de Emile Durkheim, a respeito dos fatos, né, do fato social. Então, aquela influência externa, né, o fato social, nos faz acreditar em determinados fenômenos, né, que acabam se tornando uma verdade, né, absoluta, mas que na realidade aquilo nos foi imposto. Então, para Platão, o nosso corpo, né, é uma caverna, né? Seria a caverna em que nós estamos aprisionados. Sombras e ecos. As sombras que os prisioneiros veem e os ecos que eles escutam são as opiniões e os preconceitos que trazemos do senso comum e da vida costumeira. Eles são, segundo Platão, conhecimentos errados que adquirimos através dos sentidos do nosso corpo e da vida cotidiana, né? Então, aí, aquelas sombras que aparecem, né, para Platão,
né, as sombras e os ecos, eles são representativos, né, do senso comum, daquele conhecimento que não existe uma ciência aplicada nele ainda, né? Então as sombras e os prisioneiros vêm, e os ecos que eles escutam são as opiniões, né, das pessoas, e isso vai acabando criando, moldando aí uma personalidade, né, através aí do senso comum. Sair da caverna significa a libertação do prisioneiro, e a sua fuga da caverna simboliza a busca pelo conhecimento verdadeiro, né? Então, quando o prisioneiro é liberto e ele sai da caverna, né, sai do seu corpo, né, sai daquele conhecimento do senso comum, daquele conhecimento influenciado por agentes externos, né, ele vai conseguir se libertar, né, ele vai conseguir ter o verdadeiro conhecimento. Quando a gente consegue deixar, né, de seguir determinados modo de vida, né, que nos é imposto, nós conseguimos obter aí um verdadeiro conhecimento, né, aquele conhecimento científico, né? Então a gente primeiro precisa sair da caverna, né, sair do nosso corpo, né, daquilo que já foi imposto para a gente coercitivamente. A luz do sol, né, no exterior da caverna, simboliza o conhecimento verdadeiro, a razão, a filosofia. Tá? Então, a luz, né, quando a gente busca a luz, né, quando o prisioneiro sai, ele vai ter o primeiro contato com a luz, que vai ofuscar a sua visão, mas aos poucos ele vai conseguir interpretar, né, vai conseguir ver, né, a realidade. Quando o prisioneiro sai da caverna, ele sente-se perturbado pela luz intensa, elemento natural que ele nunca havia vivenciado. No início há uma dificuldade de aceitação dessa luz pelas retinas, até que ele adapta-se e percebe toda a realidade exterior. Realmente, né, isso acontece. Quando a gente está acostumado, né, quando a gente foi moldado de uma certa forma pelo pensamento do senso comum, pelo pensamento genérico, por um pensamento imposto, é difícil a gente conseguir sair dessa forma de pensar, né? A gente primeiro vai acabar criando um caos, né? Uma falta de visão, para depois, aos poucos, ir acostumando com uma nova realidade. Metaforicamente, isso simboliza a zona de conforto que as sombras e a caverna representam, pois o engano da vida comum pode ser confortável, enquanto a verdade pode ser, ao menos inicialmente, dolorosa e sacrificante. Sair da ignorância significa sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente se sente tranquilo, né, nessa zona de conforto. Para que eu vou procurar algo se já está criado, se já está pensado, né? Vamos imaginar aí, a gente assiste muita televisão, muito telejornal, nós temos muitas formas de adquirir aí conhecimento, mas muitas das vezes esses conhecimentos já vêm prontos, né? E é muito mais fácil a gente pegar algo pronto do que criar um pensamento próprio. Então a gente acaba se informando aí por WhatsApp, através de Facebook, de Twitter, de Instagram, né? E a gente recebe essa influência, a gente fica moldado com aquele pensamento, muitas das vezes por uma pessoa ser famosa, a gente acreditar que aquele pensamento é o pensamento correto, né? E a gente acaba ficando preso, né? Ficando aprisionado, né, na caverna, né? A gente não consegue se libertar desse pensamento. Podemos transpor os escritos platônicos para uma interpretação sociológica da humanidade no século XXI. A humanidade parece ter se acostumado com a ignorância de tal modo que há uma recusa geral por uma busca da verdade. As pessoas têm um oceano de informações por meio da mídia televisiva, da internet e das redes sociais, mas mantém-se no nível meramente informativo.
não busca conhecer profundamente o mundo que habita. Foi justamente o que eu acabei de falar, né? A gente tem uma imensidão de informações, né, de fácil acesso, tá? Porém, a gente acaba o quê? Nos informando através de pequenos grupos ou pequenas frações do que existe, né? Se a gente pegar aí o WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, é uma fração do que realmente existe, né? E a gente, talvez por preguiça ou talvez pela zona de conforto, não buscamos outras fontes, outras informações, né? A gente acaba não buscando a ciência, a gente acaba acreditando aí no senso comum, em algo sem comprovação científica nenhuma, né? A gente pode colocar isso tranquilamente hoje em dia, em relação à vacina contra a Covid-19, muitas pessoas acabam acreditando aí em curandeirismo, né, em remédios sem comprovação nenhuma científica, tudo isso porque é mais fácil, né, já tá pensado, já está criado por alguém, seja uma pessoa mais famosa, né, que aparece na televisão, né, e a gente acaba não buscando alternativas a essa forma de pensar. A política deixou de ser assunto de interesse da população, né, porque o senso comum, né, já criou nas pessoas que o político ele é corrupto, ele é bandido, né? Então muitas vezes as pessoas falam: não, eu não gosto de discutir política, futebol, religião não se discute, né? Isso é senso comum, pelo contrário, né? A política, a religião, o futebol, eles devem ser discutidos, sim, né? A religião deve ser discutida, sim, por que não ser discutida? Porque as pessoas que praticam, né, que detêm o poder religioso, eles não querem que nós discutimos, né, que nós cheguemos a uma nova forma de ver a religião. Os políticos também não querem que nós discutimos a respeito da política, porque quanto menos se discute, menos vamos ver características negativas na política. Então, as pessoas são levadas e enganadas facilmente por notícias falsas espalhadas na internet, porque não se dão ao trabalho de investigar se aquilo foi divulgado, se aquilo que foi divulgado é real, né? Então, aí começam a surgir aí as correntes, né, de WhatsApp, principalmente, em que existe aí implanta-se, né, uma notícia na rede, né, e isso se espalha automaticamente e em segundos para um país inteiro. São as chamadas fake news, né, que se criam a respeito de outros políticos. Então, existe essa necessidade, né? Quando você recebe uma notícia, não se deve passar para frente antes que você comprove que aquilo é verdadeiro, tá? Então, isso, quando ocorre nessas fake news, você pode estar prejudicando imensamente um grupo de pessoas, né? Você pode estar prejudicando imensamente uma pessoa, né, através de uma fake news. As pessoas acreditam nas manchetes sensacionalistas de veículos de informação, que muitas vezes visam apenas chamar a atenção do leitor, do espectador, sem ler o conteúdo completo que a matéria traz, né? Então, existe aí esse sensacionalismo, né? Essa busca por leitor, por espectador, e tanto o espectador quanto o produtor, né, do sensacionalismo, eles não têm nenhum tipo de compromisso com a verdade, né? Eles não têm compromisso com aquilo que se realmente deve passar para as pessoas, né? E o espectador, vamos dizer assim, entre aspas, ele compra aquela manchete, né, aquela notícia como sendo verdadeira. Vamos dar um pequeno exemplo, né? O Datena fala alguma coisa naquele programa dele lá,
e a pessoa compra aquilo como sendo verdade, porque o Datena falou, o Datena é um cara famoso, né, um jornalista famoso, então ele vai estar falando a verdade, nem sempre, nem sempre. Ele é famoso porque ele consegue fazer com que as pessoas acreditam no que ele fala, mas nem sempre o que ele fala é verdade, nem sempre o que ele reproduz é verdade. Ele está em busca de espectador, né? E ele acaba falando e fazendo o que o espectador gosta de ouvir, né? E muitas das vezes esse espectador não procura saber se aquilo é verdade. Com o mito da caverna, se encaixaria nos dias de hoje. A busca pelo prazer incessante, né, o hedonismo, a falsa ideia de felicidade e a vaidade são valores que as pessoas buscam passar pelas redes sociais. Mas o conteúdo intelectual dessas pessoas muitas vezes é limitado a um patamar muito baixo, né? A gente começa a perceber, né, todos nós temos, né, a grande maioria da população possui, né, Instagram, WhatsApp, Facebook, e muitas das vezes as pessoas, né, por verem outras pessoas ricas, né, as pessoas famosas, curtindo a vida, com uma ideia de felicidade, e isso faz com que nós também queiramos, né, mostrar que a nossa felicidade, né, talvez seja o uso, o pior uso, né, das redes sociais, né? Eu creio que as redes sociais ela tem uma outra função que não seja essa de passar essa ideia de felicidade, né, de vaidade, né, as pessoas que ficam fotografando viagens. Eu não acredito muito, né, nessa ideia aí de felicidade e vaidade, né? Para mim, rede social é um lugar onde que você né, tem um espaço aberto para discussões, para debates a respeito de vários assuntos. Também pode-se, né, postar fotos, né? Você quer postar fotos de viagens, eu mesmo já postei várias fotos, mas temos que ser mais cautelosos em relação aí a essa relação com as redes sociais. O conhecimento, a verdade, o bem e a justiça deixaram de ser procurados pelas pessoas do século XXI, o que está cada vez mais soterrando a nossa sociedade na ignorância e fazendo de nós prisioneiros da nossa caverna, como os prisioneiros da alegoria platônica, né? Estamos hoje ficando presos, né, a essa falsa felicidade, essa falsa vaidade que as redes sociais permitem, né? Então, a alegoria da caverna, né, a alegoria, o mito da caverna, ele se encaixa perfeitamente nas nossas atitudes de hoje em dia, né, onde que nós somos presos aí por essas redes sociais. Como Sócrates supôs, quase no fim do diálogo com Glauco, o prisioneiro liberto poderia ser agredido, ou até morto ao tentar resgatar os seus companheiros, que o julgariam como louco, desvairado, por ir contra tudo aquilo que eles aprenderam como certo, né? Então a gente tem que começar a pensar aí, né, em uma forma de sair dessa prisão que nós estamos acabando vivenciando, né, nas redes sociais, né? E aquele que consegue sair disso acaba sendo taxado como louco, né? Porque todos, né, o senso comum usa, né? Todas as pessoas usam a rede social. Então, se você não usa, você é excluído daquele grupo, né? Você fica à margem do grupo, né, que é a maioria das pessoas e que usam aí as redes sociais. Como o mito da caverna se encaixaria nos dias de hoje? Em nossos dias parece haver um movimento parecido, pois as mentes brilhantes, as pessoas que buscam o conhecimento profundo das causas, os cientistas, os filósofos, são cada vez mais contestados
por pessoas sem nenhum conhecimento ou embasamento científico ou filosófico, que utilizam a opinião vulgar para subjugar o valor da ciência. O predomínio da opinião rasa, né, da opinião simples, do fanatismo religioso e dos extremismos, tem dado lugar ao conhecimento obtido durante anos de evolução racional da humanidade. Estamos voltando por vontade própria para a caverna de Platão. Né? O que quis falar aí nesses 2 parágrafos? Né? Que hoje em dia, devido àquela zona de conforto, né, e também a falta da busca por conhecimento, está criando aí, estamos voltando, né, estamos regredindo no que se refere à ciência. Né? As pessoas estão cada dia mais acreditando em grupos de outras pessoas que não têm comprovação científica. Né? O exemplo está aí na foto. Né? Quantos anos os cientistas levaram e estudaram para chegar à conclusão de que a Terra é redonda, né? Os cientistas com comprovações científicas, com viagens, com métodos científicos. Aí vem alguma pessoa, hoje em dia, durante o século XXI, e fala que a Terra é plana, né? Algo que já foi comprovado cientificamente que não é. E muitas pessoas acabam acreditando, né, que a Terra é plana. Né? A imagem, uma imagem criada, uma mensagem de WhatsApp, né? E essa pessoa acaba criando aí essa ideia de que realmente a Terra é plana. Então, hoje em dia existe um desleixo aí da população, né, em relação aos cientistas. Né? Os cientistas já falaram que cloroquina não cura Covid, aí vem uma pessoa que não é médico, que não é cientista, que mal sabe a respeito de infectologia, que mal sabe a respeito de medicina, e fala que a cloroquina faz bem para cuidar, para curar a Covid, e muitas pessoas acabam acreditando, né, preferem acreditar nessas pessoas do que na ciência. Né? Então nós temos que acreditar na ciência. A ciência comprova, estuda, pesquisa, faz experimentações. Tá? Então estamos regredindo aí, e por vontade própria, como diz ali no texto, né? Por vontade própria, porque nós temos condições de pesquisa, só não pesquisamos. Né, porque muitas das vezes aí o fanatismo religioso, né, o pastor, o padre, vai lá e fala a respeito, né, da cloroquina, que faz bem, que fala o pensamento religioso, que já foi superado lá na Idade Média pelo Iluminismo, que o pensamento religioso é o que vale, e as pessoas acabam acreditando, né, e caindo nessas pessoas que a gente chama de charlatões. Né? Então, muitas das vezes, nós somos enganados por não ter a vontade de pesquisar, né? Por não ter a vontade de ir atrás, né, do conhecimento. E ficamos aí aprisionados na caverna, né? No mito da caverna. A respeito do livro, né, do Platão, que retrata, né, o diálogo, é chamado de A República, né, é uma obra, né, possui 10 livros essa obra chamada República de Platão, que tem como tema central a organização política da cidade. Considerado uma utopia política, né, um sonho político, Platão descreve as inúmeras questões que devem pautar a política, passando por temas como estética e a teoria do conhecimento. O mito da caverna aparece no livro 7 da República. Sócrates é um personagem principal da obra, construída em forma de diálogo. Ao longo do texto aparecem interlocutores de Sócrates que têm uma função quase figurativa na narrativa platônica. O intuito do livro 7 é falar sobre o conhecimento, sobre a ideia de justiça, que é alcançada por alguém que possua conhecimento, e sobre a educação dos filósofos, que seriam, na teoria platônica,
os únicos a alcançarem o conhecimento necessário para governar bem a cidade. Então, aí é um pouquinho a respeito, né, da obra de Platão, né, chamada A República, tá? Onde no livro 7 está o diálogo, né, entre Sócrates e Glauco, que Platão chamou de alegoria da caverna. Uma tirinha aí para a gente poder analisar, né, a respeito aí da ideia, né, da alegoria da caverna. Que vida, só tem uma parede aí. Aí os prisioneiros, você está atrapalhando, lá vem outra, né? Aí passa uma outra imagem. Ora, isso é só uma sombra, vocês deveriam admirar o dono dela. Vocês é que está enganado, a vida está ali, né? Então é a prisão, né? É a prisão das pessoas, né? Lembrando aí que você fica preso aos seus pensamentos, né? Não buscando e não querendo buscar a verdade, né? Você está ali na zona de conforto. Assim termina a nossa aula, né? A respeito aí do mito da caverna ou alegoria da caverna. Mais uma vez, não esquecendo, né, inscreva-se no canal e siga lá no Instagram, o @recorte_histórico. Um abraço a todos e até a próxima aula.